Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Conab divulgou o 12º levantamento relativo à safra 2016-2017, confirmando a colheita superior a 230 milhões de toneladas de grãos. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou a produção e a produtividade da soja lá nos Estados Unidos, com números que ficaram acima das expectativas do mercado. Mais um dia de muito calor, baixa umidade relativa do ar para todos os municípios de Goiás. Preços do leite UHT e do queijo mussarela registraram novas quedas. Brasil exportou mais de 145 mil toneladas de carne bovina em agosto. Cresce o desmatamento na bacia do Rio Piracanjuba. O agronegócio está começando. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou agora o 12º levantamento relativo à safra 2016-2017, confirmando a colheita de 238 milhões de toneladas de grãos. O destaque foi o aumento da produtividade, uma vez que a produção cresceu 27,9%, ou seja, 51 milhões de toneladas em relação à safra 2015-2016, enquanto a área cresceu apenas 4,4%. Foram 60,9 milhões de hectares. A produção do milho primeira safra é de 30 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento de 18% em relação à safra anterior. A colheita do milho segunda safra, que está em fase final de colheita, é estimada em 67 milhões de toneladas. A soja grãos, mais produzido no país, chegou a 114 milhões de toneladas. O algodão deve chegar a 1 milhão e 500 mil toneladas de pluma e 2 milhões e 300 mil toneladas de caroço de algodão. No caso do arroz, resulta em 12,3 milhões de toneladas de produção. E o feijão primeira e segunda safras, 2 milhões e 560 mil toneladas. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, surpreendeu mais uma vez e aumentou a produção e a produtividade da soja lá nos Estados Unidos, com números que ficaram acima das expectativas do mercado. A produtividade subiu para 56 sacas por hectare, contra 56,02 do boletim de agosto. A produção foi revisada para cima, ficando em 120 milhões de toneladas. No boletim do mês passado, o número foi de 119 milhões de toneladas. Ambas as projeções ficaram acima das expectativas do mercado. Ainda sobre a safra nova, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos manteve os estoques finais inalterados em 12,9 milhões de toneladas. Porém, aumentou as suas exportações para 61 milhões de toneladas. Os números da área plantada e colhida também não foram alterados. No caso da safra velha dos Estados Unidos, as mudanças chegaram com uma redução nos estoques finais para 9 milhões e 300 mil toneladas, contra pouco mais de 10 milhões no mês de agosto. Além disso, subiu o esmagamento e as exportações, que passaram para, respectivamente, 51 milhões e 59 milhões de toneladas. O residual 2016-2017 caiu para 380 mil toneladas. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para todos os municípios teremos predomínio de sol, sol na maior parte do período. Alguns outros municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens e baixa umidade relativa do ar e muito calor. Vamos ver agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 38 a máxima e 18 a mínima. Minas Sul, 34 a máxima e 21 a mínima. Posse, 33 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 38 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 32 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 19 a mínima.
Cristalina 30 a máxima e 19 a mínima, Mineiros 34 a máxima e 16 a mínima, Rio Verde 34 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que os preços do leite UHT e também do queijo mussarela registraram novas quedas. Brasil exportou mais de 145 mil toneladas de carne bovina em agosto e cresce o desmatamento na bacia do rio Piracanjuba. Nós voltamos já. Os preços do leite UHT, aquele de caixinha, e do queijo mussarela, negociados no mercado atacadista em São Paulo, registraram novas quedas na última semana. Segundo o CPEA, apesar da posição firme dos vendedores quanto aos preços pedidos, na expectativa de maior consumo agora na semana, devido ao pagamento dos salários, a demanda seguiu baixa e o feriado do último dia 7 de setembro, que deu numa quinta-feira, reduziu a liquidez no mercado. Entre os dias 4 e 8 de setembro, o preço do leite UHT teve média de R$ 2,12 o litro, um recuo de 1,4% frente à média do período anterior, quando o queijo mussarela teve uma média de R$ 14,39 o quilo, uma desvalorização de 0,5% na mesma comparação. Durante um dia de campo que aconteceu na fazenda Engenho da Serra, no município de Bela Vista de Goiás, sobre confinamento sem o volumoso, eu conversei com o proprietário da fazenda, que falou da simplicidade e das vantagens desse tipo de confinamento. Confira. O confinamento na fazenda Engenho da Serra, segundo o proprietário Armélio Martins, que é agrônomo e consultor em pecuária de corte, falou da simplicidade e dos resultados positivos do confinamento sem volumoso. A grande diferença é a simplicidade. Esse tratamento não tem volumoso, então basta você colocar, aqui a gente está tratando com 10 sacos, 10 a 11 sacos por dia, pode colocar uma vez só, mas a gente está colocando 5 sacos na parte da manhã, 6 sacos na parte da tarde. Em relação a custo de produção, qual que é a diferença? Vai depender muito do rendimento de carcaça, porque esse tipo de dieta é muito energética. Então, essa boiada vai morrer dia 5, próximo agora, com 70 dias. Então, a gente vai pesar essa boiada também lá no frigorífico para poder avaliar direitinho o rendimento. Eu acho que vai ser um dos maiores rendimentos que eu já tive aqui. Então, em função do rendimento, que a gente vai saber o valor, o custo da roupa produzida. Você que milita na área da pecuária, em termos de assessoramento a grandes propriedades rurais na área da pecuária de corte, como é que você está enxergando esse novo tipo de tratamento? Toninho, eu gosto de coisas simples. Então, nós sabemos que o grande problema da pecuária nossa é mão de obra. Então, a facilidade do tratamento tem um peso muito grande. Então, a cada ano a gente vai ter que ver o preço dos insumos, o valor da dieta para avaliar. Agora, é um tratamento muito tranquilo. Compensa fazer esse tipo de tratamento, inclusive em semi-confinamento? Todo esse trabalho, eu como consultor, nós estamos fazendo esse trabalho justamente para chegar nessa conclusão. Eu quero dizer para você que nós estamos terminando esse trabalho, está com 67 dias hoje, e é indiferente para o meu pessoal que trabalha aqui na fazenda, não mudou nada a rotina. Então é como se não estivesse fazendo. Então isso é muito importante. Vale a pena partir para esse tipo de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acho que o mais importante é que hoje o pecuarista busca é tentar ter opções na própria fazenda. Será que o que a gente pode fazer? Porque a gente sabe produzir bem, produzir uma arroba bem, de novembro até junho, quando você está em pasto verde. Essa é uma tecnologia que permite você continuar ganhando acima de 1 quilo, 1,4 kg, 1,3 kg, mesmo depois que você não tiver mais pasto. E essa dieta independe, ela está fechada, é um confinamento. E continua o gado na fazenda sem todo o transtorno de mudança, dependendo basicamente da sua mão de obra. Então eu acho que isso também é uma coisa que vale muito, muito a pena. Eu tô buscando essa opção, que seria uma opção a mais para a pecuária brasileira.
E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil exportou mais de 145 mil toneladas de carne bovina em agosto. E vai ver também que cresce o desmatamento na bacia do rio Piracanjuba. Nós voltamos já. De acordo com dados divulgados pela ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que mostrou agora esses dados que o Brasil exportou 145 mil toneladas de carne bovina no mês de agosto. Trata-se do melhor resultado do ano, representando um aumento de 13,4% na comparação com o mês anterior. O principal destino comprador da carne brasileira segue sendo Hong Kong, com 34.540 toneladas, um crescimento de 7,4% a mais do que o vendido no mês de julho. Na sequência, aparece o Egito, que importou 23 mil toneladas, aumento aí de 27,8%, e a China com 18.500 toneladas, uma alta de 15%. E de acordo com a ABIEC, o foco do setor está na abertura de novos mercados e ampliação da presença em parceiros estratégicos, tendo a China e também o Irã como prioridade. Nesse sentido, a ABIEC diz estar participando ativamente de diversos eventos pelo mundo. E eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar sobre o desmatamento indiscriminado na região do rio Piracanjuba. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, Guido? Tudo bem. Ô Guido, a gente já vem falando em alguns programas sobre o desmatamento do rio Piracanjuba, um importante rio aqui da região de Goiás, que abastece com água os municípios de Bela Vista e também de Piracanjuba. E os fazendeiros que estão basicamente às suas margens, né, Guido? E agora parece que o estrago está sendo grande, né? Exatamente. Antônio, já há 40 meses nós estamos fazendo um levantamento numa área que nós denominamos Alto Piracanjuba. É essa região onde nascem os primeiros córregos, os primeiros veios d'água que vão dar origem ao rio Piracanjuba, até a passagem do rio Piracanjuba pelo município, pela cidade de Bela Vista. Esta área total é de 45 mil hectares. O que nós estamos vendo nesse momento é o platô da Serra do Alecrim, aonde nasce o rio Piracanjuba. Esse platô, ele estava todo vegetado de cerrado. De uma hora para outra, o cerrado desapareceu e esta, Antônio, é uma região, uma área de recarga dessas nascentes abaixo, ali no sopé da Serra do Alecrim. Quer dizer, o desmatamento foi até no... Se desce um pouquinho, o trator despenca lá para baixo. Exatamente. Quer dizer, não houve um critério ambiental para que se imaginasse que ali era uma área de recarga onde nascem vários afluentes do rio Piracanjuba. E aí, Antônio, daí para baixo, até 40 quilômetros, quando chega e passa pelo município de Bela Vista, a devastação não é menor. E nós temos uma parte dessa região com muita laje, pedra, que aquilo ali foi derrubado inicialmente no machado e depois na motosserra, no trator de esteira. Então, aquela caixa d'água que o cerrado originalmente ele deixa de ser a partir do momento que você retira a vegetação. Então, os rios estão secando, não só nessa região que nós estamos falando, mas a gente assiste na televisão os rios secando, o Rio das Almas, o Rio Tocantins, o Rio Araguaia e assim por diante, porque o cerrado está sendo agredido e é um bioma que tem a sua idade ao redor de 65 milhões de anos. Então não há como recuperar o cerrado. Aquilo que foi derrubado, ele ficará desse jeito. Nós precisamos de alternativas para reocupar esse cerrado, para que ele se transforme novamente numa caixa d'água, senão a maior parte dos rios brasileiros vão secar.
Então, a proposta nossa inicialmente de trabalhar 45 mil hectares, é uma região pequena comparado ao tamanho do Cerrado, onde existem mais de 1.200 propriedades, é começar a conscientizar os proprietários e introduzir práticas de conservação de solo, práticas agronômicas e reintroduzir também outros trabalhos que as pesquisas vão nos avalizar justamente para que a gente restaure um pouco desse cerrado devastado. Ô Guido, eu sou um adepto, eu vivo o agronegócio, a minha vida é agronegócio, sou a favor da tecnologia, sim, da produção de alimentos, do aumento da produção de alimentos. Mas eu não posso compartilhar com as cenas dessas que nós estamos vendo. Eu não compartilho e muito longe disso aí. Nós temos condição, sim, de produzir muito, sem fazer esse estrago, esse desastre que a maioria dos produtores estão fazendo. Infelizmente, tem gente que não tem consciência, acha que o trator tem que chegar até na beira do barranco. Se eu tivesse condição, eu colocaria uma lei, Guido, que no mínimo, 50 metros de cada lado da margem do rio, no mínimo, que é o que eu acho que teria que ser, porque a água vai acabar daqui, não vai mais 10, 15 anos, nós vamos ter problemas seríssimos de água, ou beber água de esgoto, pode ter certeza absoluta. Ô Guido, vamos para um... É difícil, né? É difícil. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai continuar falando. Você vai ver mais coisa feia ainda. É um minutinho só e eu volto já.